Muito bem. Para quem chegou, eu quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor. No último encontro, o tema abordado foi o capítulo 9 da carta aos Romanos, e eu vou continuar com vocês hoje no capítulo 10. Nós vamos trabalhar uma parte desse capítulo, estudar alguns versículos, algumas referências dele, para tentarmos entender um pouco melhor aquilo que Deus tem compartilhado nesse livro tão especial, que muitas vezes foi chamado e continua sendo chamado como o quinto evangelho das Escrituras. Nós vamos começar orando, vamos começar dando graças a Deus e pedindo a bênção do Senhor pelas nossas vidas. Vamos colocar o nosso coração, colocar a nossa vida diante de Deus nessa hora e pedir ao Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que nesse período de compartilhar, que nós teremos, que de fato Ele nos acompanhe, que Ele nos oriente e que tudo aquilo que nós fizermos na noite de hoje, a gente de fato possa fazer para o serviço e possa fazer para a glória de Deus. Então, eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor nesse momento e pedisse a bênção, pedisse o auxílio dEle. É isso que nós vamos fazer nessa hora e estamos certos de que Deus realmente vai ouvir o nosso clamor e vai nos ajudar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pede a bênção dele nesse instante. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua bondade, gratos, Pai Celestial, pela Tua misericórdia. O Senhor é bom e tem nos ajudado, o Senhor é bom e tem estendido as Suas mãos em nosso favor, e nós queremos Te bendizer por isso. Obrigado, Deus vivo, pelo privilégio. Obrigado, Paizinho Celestial, pela oportunidade que eu tenho de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos e irmãs em Cristo nesta hora. Que Teu Espírito nos conduza, que Teu Espírito nos direcione nesse período em que estaremos refletindo sobre a Sua palavra. Que a bênção, Deus querido, seja derramada sem medida sobre as nossas vidas. Que no nome de Jesus, ó Deus, nós sejamos mais uma vez edificados. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Alessandro, dos líderes da Igreja de Deus que durante essa semana estarão envolvidos nesse programa do mestrado, que a bênção esteja sobre eles, que eles possam ser edificados, que eles possam ser instruídos e que eles possam, ó Deus querido, servir de canal de bênção para as nossas vidas, para a Tua igreja. Abençoe aqueles que nos acompanham agora, guarda, protege, sustenta o Seu povo, fortalece a cada um, cumpre, Deus vivo, nas nossas vidas o Teu propósito e glorifica, Pai Celestial, o Teu nome. É isso que pedimos agora em nome de Jesus, confiados, Deus, na Tua bondade, confiados, Senhor, na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe nesse tempo, que nós vamos meditar na Sua palavra, e que de fato nós sejamos poderosamente edificados aí nesse tempo que teremos hoje para refletir a respeito do capítulo 10 da Carta aos Romanos. Vocês já têm acompanhado, eu acredito, né, que grande parte de vocês tem acompanhado o pastor Alessandro durante toda essa trajetória, durante toda essa caminhada na carta aos Romanos, e eu sei que durante esse período, durante essa caminhada, vocês têm sido grandemente edificados. O capítulo que nós vamos tratar hoje, que é o capítulo 10, ele tem uma particularidade, ele tem uma singularidade. Quando se pensa a carta aos Romanos, e geralmente os estudiosos de Novo Testamento, eles lidam muito com essas questões de fazer leitura do livro como um todo, de dissecar esse livro em partes que eles vão considerando como sendo os núcleos a partir dos quais o texto todo se constrói. E é muito comum entre estudiosos modernos, do Novo Testamento em particular, o pessoal assumir que uma parte do livro de Romanos, particularmente os capítulos de 9 a 11 do livro de Romanos, é muito comum entre estudiosos modernos o pessoal assumir que isso seria mais ou menos uma glossa, que Paulo já teria produzido alguma coisa relacionado com essa temática que ele apresenta aí nos capítulos de 9 a 11 da carta aos Romanos, e que posteriormente, quando ele dita essa carta a Tércio, que posteriormente ele acabou incluindo
esse conteúdo do capítulo 9 até o capítulo 11 da carta aos Romanos, no lugar em que ele se encontra hoje. E o pessoal geralmente assume isso porque, quando se faz a leitura de Romanos, se a gente observa, por exemplo, o último versículo do capítulo 8, e depois imediatamente começa a leitura do capítulo 12, o que se percebe aí é que, aparentemente, não há perda significativa no conteúdo. Parece que os capítulos 9, 10 e 11, eles fazem uma espécie de quebra de raciocínio do apóstolo Paulo, e por isso algumas pessoas vão até assumir que isso possivelmente tenha sido alguma produção anterior do apóstolo Paulo, que depois ele acabou incluindo na epístola aos Romanos, como nós a conhecemos hoje. Obviamente que esse tipo de argumentação, esse tipo de defesa que alguns estudiosos fazem, esse tipo de defesa não tem fundamentação, não tem sustentação. O que se observa, particularmente nos capítulos de 9 a 11 da carta aos Romanos, é exatamente a preocupação que Paulo tem em responder um dilema que durante toda a carta foi sendo construído. A carta aos Romanos fala de salvação, a carta aos Romanos fala de justificação e fala de justificação pela fé. Essa é a temática que essa carta traz. E nesse processo de justificação pela fé, a carta desconstrói qualquer possibilidade de judeus e de gentios alcançarem uma boa relação com Deus, alcançarem salvação, alcançarem a justiça através do seu próprio esforço. Então, de forma assim bem resumida, nós diríamos que a carta aos Romanos ela vai tratar exatamente disso. A salvação é uma oferta gratuita que Deus concede, e a única maneira de nos apropriarmos dessa oferta que Deus faz é através da fé, e através da fé em Cristo Jesus. Então, toda justificação, ou toda justiça que se alcança, a partir da leitura que se faz da carta aos Romanos, é uma justiça que se alcança a partir do meio que Deus providenciou para justificar os seres humanos, que é Jesus. E nesse caso, tanto judeus quanto gentios, ambos necessitam passar pelo mesmo caminho, ambos necessitam se apropriar da mesma maneira desse elemento justificador que é Jesus, e dessa justificação que é alcançada em Jesus por meio da fé. Os capítulos de 9 a 11, eles são interessantes, por quê? Porque eles vão refletir, em certa medida, uma preocupação que o apóstolo Paulo teve, possivelmente durante o seu processo de conversão e no período de caminhada enquanto cristão, no período de caminhada enquanto apóstolo. É bem sabido de todos nós que Paulo, o apóstolo, ele foi chamado, diferente de Pedro, para ser apóstolo dos gentios. Enquanto Pedro é chamado para ser apóstolo dos judeus, Paulo é chamado para ser apóstolo dos gentios. A Bíblia diz que durante as suas viagens missionárias, o primeiro trabalho dele era sempre buscar uma sinagoga, apresentar a boa nova, a boa notícia a judeus. Geralmente essas exposições elas não eram bem aceitas entre judeus, e só então a Bíblia diz que Paulo saía para anunciar as boas novas aos gentios, que recebiam de bom grado essa palavra e acabavam se tornando participantes do reino de Deus. Essa dificuldade que judeus tinham de receber a boa notícia, essa tendência natural à rejeição das boas novas, das boas notícias, e ao mesmo tempo essa facilidade com que judeus, com que gentios, com que pagãos tinham essa facilidade para se apropriar da fé em Cristo Jesus, isso, na cabeça de Paulo, mesmo de um Paulo convertido, de um Paulo transformado, isso era meio paradoxal, um negócio assim meio difícil de se entender. O começo do capítulo 9 diz isso, né? Paulo, ele quer que judeus sejam salvos, e ele chega a dizer que, se ele pudesse, ele se colocaria numa condição de anátema, de amaldiçoado, se ele soubesse que isso poderia servir como elemento para salvar o seu povo. E lá nos primeiros versículos do capítulo 9, Paulo diz por que ele assume essa posição. Ele diz porque o povo judeu foi um povo privilegiado. As alianças, os pais, as promessas,
uma série de elementos. Deus concedeu esse povo, Deus escolheu esse povo, Deus se revelou poderosamente a esse povo, Deus separou para si esse povo, Deus fez que a partir desse povo, o berço a partir do qual o Messias, o Salvador do mundo, haveria de nascer, Deus fez com que a partir desse povo, esse berço fosse tecido. E agora, depois que o Messias vem, depois que o Messias se manifesta, depois que a salvação finalmente se concretiza no tempo e na história, aí vem a grande angústia do apóstolo Paulo. Como que é possível um negócio desse? Ele foi escolhido para ser o instrumento, o meio, o caminho a partir do qual o Messias haveria de se manifestar. E quando o Messias se manifesta, esse povo simplesmente fecha o seu coração, enquanto que aqueles que nunca deram atenção a Deus, no caso os gentios, aqueles que nunca se voltaram para Deus, de repente recebem a boa notícia, a boa nova, creem nessa boa notícia, creem nessa boa nova e logo se tornam convertidos e se tornam seguidores de Cristo. Como é possível um negócio desse? Então, essa angústia, mesmo Paulo assumindo o seu ministério e assumindo-se apóstolo dos gentios, mesmo ele nessa condição, isso incomodava muito o apóstolo Paulo. É certo que o conteúdo que nós temos nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos é fruto de muita oração, de muita reflexão, e mais do que isso, é fruto de uma revelação direta da parte de Deus, tentando ajudar o apóstolo a compreender com maior clareza aquilo que aparentemente é estranho, aquilo que aparentemente é paradoxal. Como é que o povo eleito, como é que o povo escolhido para trazer o Salvador ao mundo, quando o Salvador se manifesta, esse povo simplesmente vira as costas para o Salvador e acaba seguindo um rumo, um caminho diferente. Então essa foi uma angústia que o apóstolo Paulo vivenciou, que ele experienciou, e nos capítulos de 9 a 11 dessa carta aos Hebreus, dessa carta aos Romanos, o que Paulo faz é exatamente discutir essas questões. Ele quer mostrar com maior clareza, ele quer pontuar isso de forma assim muito particular, que Deus é sábio, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, e a gente poderia dizer que os capítulos 9 a 11 de Romanos, se a gente pudesse ou precisasse dar um título a ele, o título que nós daríamos seria a incredulidade humana e a graça de Deus. Porque é isso que o tempo todo a gente percebe na leitura que se faz. Nós temos um ser humano incrédulo, um ser humano duro de coração, um ser humano resistente à palavra, resistente à ordem, resistente à promessa, palavra de bênção que Deus tem, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus que se manifesta misericordiosamente. O pastor Alessandro tratou com vocês, ele terminou na semana passada, o capítulo 9, eu acompanhei essa última parte do capítulo 9, em que ele tratou conosco, tratou os versículos finais desse capítulo, e enquanto o pastor Alessandro tratava, falava a respeito disso, algumas das questões que ele enfatizou foi exatamente essa questão da dureza de coração do povo, da fé em Jesus, da fé naquele que Deus havia preparado para ser o Salvador como uma pedra de tropeço, como uma rocha de escândalo para os judeus, para aqueles que não creram, mas algumas ênfases importantes que ele deu estão vinculadas ao fato de que, mesmo que a maior parte de Israel tenha endurecido seu coração e tenha virado as costas para Deus, houve sempre um remanescente fiel e Deus sempre lidou com esse remanescente fiel. Então, por mais que aparentemente o povo de Israel tenha endurecido seu coração e tenha rejeitado as boas novas, e a gente lembra do Evangelho de João, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, mesmo que essa rejeição tenha sido uma rejeição em massa, o que Paulo aponta para nós no capítulo 9, depois vai apontar no 10 e no 11, é que há um remanescente, como em toda a história de Israel, sempre houve um remanescente, sempre houve um grupo que permaneceu fiel. Os eleitos, eles não são necessariamente aqueles que são filhos de Abraão na carne, porque durante o processo de revelação sempre houveram pessoas dispostas a ouvir e a obedecer a Deus, e sempre houve pessoas
que não estavam dispostos nem a ouvir e nem a obedecer a Deus. Então, para Paulo, o verdadeiro judeu não é aquele que simplesmente é da linhagem de Abraão, mas é aquele que é filho na fé de Abraão, é aquele que segue o mesmo caminho que Abraão seguiu durante a sua jornada, durante a sua caminhada. Então, no capítulo 9, Paulo trata exatamente disso, o pastor já discutiu, eu preciso só fazer esse feedback aí para entrar no capítulo 10. No 9 ele discutiu isso, o problema da incredulidade de Israel, essa foi a grande questão e ao mesmo tempo a escolha soberana de Deus, essa foi a temática que o pastor discutiu com vocês, e a conclusão a que se chegou é essa: Deus é soberano, ele faz exatamente o que quer, da forma que bem deseja, mas a soberania de Deus, ela não exime o ser humano da sua responsabilidade. O fato de Deus ser soberano não significa dizer que eu e você, na condição de seres humanos, nós não temos responsabilidade diante dele. E me parece que uma das últimas palavras que o pastor utilizou na fala dele na semana passada foi exatamente essa: responsabilidade, resposta pessoal. O ser humano tem uma responsabilidade diante de Deus. Deus é soberano, Deus escolhe, ele se revela, e à medida que ele se revela e que nós somos expostos a essa revelação, nós temos que agir, nós temos que reagir em relação a essa revelação. E dependendo da forma que nós reagimos a isso, se nós acolhemos a revelação, se nós a rejeitamos, nós então vamos colher frutos aí da nossa escolha, bem feita ou mal feita. É o que acontece com Israel no capítulo 9, é isso que Paulo diz, né? Então, aquela angústia inicial, como é possível isso? Um povo escolhido, um povo eleito, ter sido rejeitado, e um povo que nem era povo de Deus, de repente se torna povo de Deus porque crê. Essa angústia é resolvida quando Paulo, de novo, olha para a história do seu povo e percebe isso com clareza. Deus chamou o seu povo no passado, da mesma forma que ele chama seu povo no presente, e quando Deus chama, alguns ouvem a sua voz e alguns decidem não ouvir, decidem escolher um outro caminho que não o caminho da obediência, e aí veio o grande insight, a percepção que Paulo teve em relação a isso. Há aqueles que ouvem, há aqueles que obedecem. Deus estabelece seu pacto, a sua aliança, e é com esse Israel que Deus trabalha, é com esse Israel que Deus leva adiante o seu projeto maior. O que é interessante em relação ao capítulo que nós vamos ler nessa noite, que é o capítulo 10, eu vou ler uma parte dele apenas para nós conversarmos a respeito, é o fato de que, enquanto no capítulo de número 9, o problema da incredulidade de Israel foi tratado e a soberania de Deus foi tratada, no finalzinho do capítulo 9, a partir dos versos 30 por diante, a última porção que o pastor tratou, e o capítulo 10 como um todo, eles vão tratar exatamente da responsabilidade do ser humano. O tema do capítulo 10 é exatamente isso. O ser humano tem responsabilidade diante de Deus, o ser humano tem responsabilidade diante da revelação de Deus, o ser humano tem responsabilidade diante da oferta soberana de Deus. Graça é dom gratuito que Deus concede. Graça é favor imerecido que Deus concede a alguém. Ninguém pode fazer algo para receber a graça de Deus, mas uma vez que a graça é ofertada, o ser humano tem responsabilidade diante disso, ele precisa agir positivamente em relação a essa graça, ou negativamente, caso ele a rejeite. Mas o ser humano precisa agir de alguma maneira, reagir de alguma forma a essa graça. No capítulo 10, que Paulo começa a discutir com a gente, a reforçar, ele começou essa conversa lá no versículo 30 do capítulo 9, dizendo que Jesus acabou se tornando pedra de tropeço para muita gente que não creu, mas para aqueles que creram, ele se tornou de fato uma rocha, um refúgio, um lugar onde as pessoas podiam se esconder, podiam se firmar na esperança de que eles não seriam confundidos caso permanecessem fiéis ao Senhor. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 10. Capítulo 10 agora, da carta aos Romanos. Estou com o texto aberto aqui diante de mim. E se você tem a sua Bíblia e quer acompanhar, é importante que a gente vá conferindo nas Escrituras aquilo que vai sendo tratado, aquilo que vai sendo dito. Então, capítulo 10, eu vou começar com vocês o versículo 1 por diante. Olha como Paulo,
ele trata essas questões todas que a gente conversou até aqui, aquela angústia existencial toda que levou Paulo a orar, a pensar, a refletir sobre essa incógnita. Um povo escolhido rejeitou o presente quando o presente chegou, enquanto que um povo rejeitado, um povo que desprezava a Deus, de repente é que se apropria desse presente. Como que se explica isso? Paulo explica isso a partir do fato de que Deus é soberano, de que Deus se revela, de que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, uma vez que é exposto a essa revelação, ele precisa agir favoravelmente a ela, precisa reagir, agir favoravelmente em relação a essa revelação, e é quando o ser humano age de modo favorável em relação a ela, é que finalmente ele alcança a justificação que é oferecida pela fé em Jesus. Paulo começa o capítulo 10 da carta aos Romanos com as seguintes palavras: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Isso aqui é uma coisa interessante, pensar como Paulo começa esse capítulo, porque Paulo está falando aqui de um desejo ardente do seu coração, de uma oração que continuamente brota do seu interior, que é a oração pela salvação do povo de Israel. Interessante ouvir Paulo dizendo essas palavras, por quê? Porque Paulo, ele é apóstolo dos gentios, né? Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios, foi chamado por Deus para dar testemunho aos gentios, mas o que a gente percebe como uma espécie de parêntese aqui no capítulo 10 da carta aos Romanos é exatamente essa preocupação que Paulo tem para com Israel, para com a salvação de Israel. E por que essa preocupação para com Israel, se na verdade Paulo ele é chamado para ser apóstolo de gentios e não apóstolo de judeus? Essa preocupação ela se justifica exatamente pelo fato de Paulo também ser judeu. Então, mesmo que ele tenha sido chamado por Deus para ser apóstolo de gentio, mesmo que ele tenha sido vocacionado por Deus para anunciar as boas notícias àqueles que não conheciam e que não experienciaram na sua vida diária essa boa nova, essa boa notícia, essa revelação, como foi o caso de Israel, o fato é que Paulo é judeu, o fato é que Paulo, ele tem o sangue de judeu correndo nas suas veias, e uma questão interessante que chama a nossa atenção é que essa oração fervorosa que Paulo faz pela salvação dos judeus, lá no capítulo 11, isso é discutido com maior propriedade, o pastor vai tratar disso com vocês, mas o que a gente percebe nessa oração fervorosa que Paulo faz pela oração dos judeus é que ele vê a possibilidade desse povo que rejeitou, desse povo que desprezou o Salvador, ele vê possibilidade real de salvação desse povo de coração endurecido, e ele tem essa esperança por quê? Porque ele próprio assumiu a mesma postura, a mesma condição que esses judeus por quem ele está orando assumiram. Se a gente se lembra bem da história do Paulo, antes de ser Paulo, do Saulo de Tarso, a história do Saulo de Tarso, de alguma forma, ela é refletida nesses primeiros versículos aqui do capítulo 10. Esse anseio que Paulo tem por ver um povo rebelde, um povo duro, um povo resistente à boa notícia, esse anseio que Paulo tem por ver esse povo alcançado, por ver esse povo salvo, esse anseio se justifica pelo fato de que Paulo também foi assim. Paulo também tropeçou na pedra. Se nós nos lembramos bem, ele era judeu, extremamente zeloso da lei de seus pais, foi um perseguidor da igreja. Ele próprio chegou a dizer que, no que dizia respeito aos quesitos que a lei exigia para alguém se tornar um fariseu, uma pessoa respeitável, Paulo era irrepreensível aos olhos humanos. Então nós temos um Paulo que zeloso, nós temos um Paulo que, apesar de toda a fé, de toda a crença que tinha, também tropeçou na pedra, também tropeçou na mensagem de Cristo, como os judeus do seu tempo haviam tropeçado. Mas o diferencial em relação a Paulo e os outros judeus é que Paulo finalmente foi alcançado. Paulo teve um encontro pessoal com Cristo ressurreto, e esse encontro mudou. E mudou de forma tão radical a vida de Paulo,
que ele agora é chamado para ser um apóstolo, uma testemunha, um anunciador dessas boas notícias, e ao mesmo tempo ele agora é desafiado, ele se sente desafiado a interceder por esse povo. É como se Paulo dissesse para Deus o tempo todo: Senhor, da mesma forma que o Senhor me alcançou, da mesma forma que eu era cego, da mesma forma que eu era ignorante em relação às verdades, da mesma forma que eu havia tropeçado na pedra, que é Cristo, mas que eu fui alcançado, que eu tive um encontro pessoal com Cristo ressurreto e fui mudado e fui transformado, dessa mesma maneira, Deus, eu te suplico que o meu povo seja alcançado, que o meu povo, de alguma maneira, possa experienciar a bênção da salvação. Então, esse desejo, esse bom desejo do coração de Paulo que aparece aí no versículo 1, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Esse desejo, de alguma forma, ele expressa a experiência de alguém que viveu a mesma situação, a mesma condição que Israel está vivendo nesse momento, mas que pela graça de Deus, e aqui está o elemento graça, favor imerecido, pela graça de Deus foi alcançado, e não apenas foi alcançado, Paulo foi alcançado pela graça de Deus, mas Paulo reagiu positivamente a essa graça, confessando Jesus, crendo em Jesus e tornando-se discípulo dele. Então, o bom desejo do coração de Paulo, a oração dele pela salvação de Israel, não é um desejo, uma oração que se faz simplesmente na esperança de que talvez Deus salve o seu povo, não. É uma oração que se faz, é um desejo que se alimenta no coração a partir do fato de que Deus é misericordioso, de que Deus é gracioso e, uma vez mais, a partir da própria vivência dele. Se Deus o alcançou, e Paulo muitas vezes se denomina o maior de todos os pecadores, se Deus o alcançou, então não existe nação, não existe povo, não existem pessoas que também não possam ser alcançadas pela graça de Deus. Paulo continua no verso 2, porque lhes dou testemunho, está escrevendo para os romanos, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Conseguem perceber nesse verso 2 reflexos, reminiscências dessas memórias que Paulo tem a respeito da sua vida antes de Cristo? Não era assim que Paulo vivia? Paulo não era extremamente zeloso da lei de seus pais? Mas o zelo que Paulo tinha era um zelo sem entendimento, era um zelo sem conhecimento real de Deus, era um zelo sem experiência real de Deus. E Paulo está dizendo: eu dou testemunho disso. De fato, esse povo foi um povo zeloso, zeloso de Deus, zeloso da lei de Deus, mas infelizmente um zelo sem entendimento, um zelo sem compreensão clara da maneira pela qual Deus, desde o início, havia traçado e estabelecido para que os seres humanos pudessem alcançar a justiça diante dele. E aí Paulo continua no versículo 3, porquanto, olha como Paulo trata isso, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, então essa falta de conhecimento de entendimento, que Paulo assume aí no versículo 2, que é a causa que faz com que o zelo dos judeus seja um zelo mal aplicado, seja um zelo infundado. Essa falta de conhecimento está exatamente vinculada a essa máxima que ele apresenta no verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, não conhecendo de forma real a maneira pela qual Deus providenciou o mecanismo para justificar os seres humanos, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui entra um elemento importante, e aí a gente poderia dizer que nesse capítulo 10, do versículo 1 até praticamente o versículo 13, Paulo vai tratar daquilo que nós chamaríamos aí de dois meios de salvação. Ou eu poderia utilizar uma outra expressão, dois meios para a justificação. O que Paulo, a partir do verso 3 por diante da carta, do capítulo 10, da carta aos Romanos, o que Paulo, a partir do verso 3 por diante, começa a dizer exatamente isso. Existem dois caminhos que as pessoas podem escolher para alcançarem a justificação, e aí Paulo vai dizer que o grande problema que os judeus enfrentaram foi exatamente o fato de que eles escolheram o pior caminho. Eles escolheram o caminho
da justificação a partir da sua própria justiça. É isso que o verso 3 está dizendo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, não entendendo os caminhos de Deus, e procurando estabelecer a própria justiça, procurando alcançar justiça pelos seus próprios esforços, Paulo vai dizer, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. E aí ele fecha esse raciocínio dizendo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, não conhecer a justiça de Deus é tropeçar na pedra que é Cristo, é rejeitar o Salvador. E aí Paulo está pensando nisso agora no capítulo 10. Eu quero orar e pedir a Deus que os meus irmãos sejam alcançados como eu fui alcançado. Eles são zelosos sem conhecimento, da mesma forma que eu fui zeloso sem conhecimento. Eles buscam justiça própria da mesma forma que eu buscava justiça própria, mas eles não entenderam com clareza que o fim da lei, que a finalidade última daquilo que foi proposto uma vez por Deus como orientação para os seres humanos é exatamente Jesus e Jesus enquanto aquele que justifica. Uma questão interessante em relação ao versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, essa palavra fim no grego é a palavra telos. Telos pode ser traduzido de duas maneiras. Telos pode ser traduzido como alvo, ou telos pode ser traduzido como fim, no sentido de término, de alguma coisa que realmente acaba. Então, se a gente pensar, fizer a releitura desse versículo 4, porque o fim da lei, o telos da lei é Cristo. E se a gente interpreta esse fim, por exemplo, como alvo, porque o alvo da lei é Cristo, o que Paulo está dizendo para os irmãos é exatamente isso. A lei foi dada por Deus simplesmente para apontar para Cristo. A lei é dada por Deus com um propósito, com um objetivo, e o objetivo é colocar Jesus como a mosca. Quem já viu o alvo, né, aqueles alvos redondos com aquelas listas, existe o ponto central do alvo, que geralmente as pessoas chamam de mosca, e aí a gente poderia reler Paulo aqui no nosso tempo e dizer, porque o fim da lei, o telos da lei, a mosca, o ponto central do alvo da lei é exatamente Cristo. Em outras palavras, a lei aponta para Cristo. E se a gente pensa esse telos aí como fim, ou como término, porque o fim da lei, o término da lei, na nossa Bíblia em português está escrito fim mesmo, né? Porque o fim da lei é Cristo. E se a gente pensar fim no sentido de término mesmo, de alguma coisa que se acaba, então o que Paulo está dizendo para a gente é exatamente isso. Quando Jesus se manifesta, a época da lei, o período da lei, aquele momento em que Deus se revelou, ele finalmente acaba. Existem uma série de exigências que a lei fazia, ou existe uma série de exigências que a lei fazia para as pessoas, no sentido de serem obedientes e fiéis a regras, leis, preceitos sociais, preceitos religiosos, preceitos cerimoniais, preceitos sacrificiais. E quando se estuda o Antigo Testamento, o que se percebe é que todos esses preceitos, todas essas regras, todas essas leis civis, cerimoniais ou religiosas, de alguma maneira, elas apontavam para Cristo. Dizer que o fim da lei é Cristo é dizer que quando Jesus se manifesta, esses ritos, essas regras, essas leis, esses preceitos, eles simplesmente cumprem o seu propósito. Eles estavam apontando para Jesus e agora que Jesus simplesmente ou finalmente se manifestou, então boa parte desses princípios que eram obedecidos ou que eram seguidos lá atrás, eles não têm mais validade. Como, por exemplo, o sistema sacrificial no Antigo Testamento. O sistema sacrificial, ele servia para apontar para a redenção futura que Deus traria através do Cordeiro de Deus. João Batista viu isso no momento do batismo de Jesus, quando ele declarou aos seus discípulos, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestou, então o sistema sacrificial veterotestamentário, esse sistema simplesmente é dispensável. Não há mais necessidade de se oferecer sacrifícios, porque um sacrifício foi feito de uma vez por todos. O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, afirmar, como Paulo está afirmando no versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê,
É, em outras palavras, dizer, a lei apontava para Cristo, Cristo é o alvo, Cristo é a mosca, Cristo é o ponto central da lei. E uma vez que Cristo se manifesta de acordo com aquilo que a lei havia dito, havia orientado, havia ensinado, uma vez que você crê em Cristo, você então cumpre tudo aquilo que a lei havia ordenado, a lei havia dito. Se ela aponta para Jesus, se Jesus é a expressão máxima da lei, uma vez que você crê em Jesus de todo o seu coração, você consegue cumprir a lei. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Interessante que, a partir do verso 5 por diante, aí Paulo vai mostrar para a gente os dois meios que foram utilizados, e aí eu vou dizer infelizmente, que infelizmente ainda são utilizados para se buscar a justificação, para se buscar a justiça. Um desses meios, um desses mecanismos, é aquele que a gente chama de justiça própria, é o esforço humano, é o trabalho humano para se alcançar a justiça, justiça diante de Deus. E o outro caminho que Paulo vai mostrar a partir dos versos 5 por diante é exatamente o caminho que Deus preparou, que Deus providenciou através de Cristo Jesus, que é obter justiça diante de Deus através da fé na pessoa de Jesus. Olha como Paulo trata isso aí no versículo 5 por diante, do capítulo 10. Paulo vai discutir agora, vai apontar agora os dois caminhos, ou os dois meios que existem para se buscar a justiça. O primeiro meio que ele vai apontar é o meio que os judeus utilizam para alcançar a justiça, e por isso que Paulo diz, é por causa disso que eles resistem, é por causa disso que eles viraram as costas para Cristo, é por causa disso que eles não são aceitos diante de Deus. No verso 5, Paulo faz uma citação do Pentateuco, ele começa dizendo o seguinte: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo. Quando ele faz menção, faz alusão a Moisés aqui, na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo menção de uma das referências do Pentateuco, uma das muitas referências. Essa referência em particular encontra-se em Levítico, capítulo 18, versículo 15. Levítico 18, versículo 15 é o texto que Paulo utiliza para fazer alusão a essa referência, essa fala que o apóstolo Paulo traz. E esse Levítico 18, 15 faz menção exatamente disso, desse primeiro meio, ou desse primeiro mecanismo que o ser humano geralmente utiliza para tentar alcançar a justiça. Nesse caso, em particular, a justiça diante de Deus. Olha o que Paulo diz em relação a isso. Ora, versículo 5 de novo. Moisés descreve a justiça que é pela fé, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Essa é a justiça, ou essa é a tentativa de se alcançar a justiça através do esforço próprio. É isso que Levítico 18, verso 15 vai dizer, não é? Que se você cumprir a lei, você vai viver através do seu esforço, através do seu trabalho. Desnecessário dizer que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, em outros muitos de seus escritos, ele desconstrói totalmente, e não só Paulo, mas Tiago e outras pessoas vão fazer alusão a isso, ele desconstrói totalmente essa ideia de que é possível ao ser humano alcançar a justiça diante de Deus através do seu esforço próprio, através do seu esforço pessoal. O tempo todo Paulo deixa claro isso, que a lei, e na própria carta aos Romanos ele trata disso, né, que a lei não é dada com o propósito, com a finalidade de justificar alguém, mas pelo contrário, a lei é dada com o propósito ou finalidade de mostrar para o ser humano que na sua própria força, que a partir do seu próprio trabalho, ele não pode ser alcançado, ele não pode ser justificado diante de Deus. Interessante ouvirmos Paulo fazer menção dessa fala de Moisés: o homem que fizer estas coisas viverá por elas, porque o próprio Paulo diz que ninguém consegue cumprir a lei, né? Porque nem é esse o propósito, nem é esse o fim da lei, o telos da lei não é esse. Lei para que o ser humano possa cumpri-la e ser considerado justo aos olhos de Deus pelo seu próprio esforço. O próprio Paulo disse: o telos da lei, o fim da lei, o alvo da lei, ou o propósito maior dela, a finalidade última dela é apontar para Jesus, é mostrar para Jesus, é mostrar Jesus como sendo o único mecanismo, o único caminho que nós temos diante de Deus para alcançar a justificação. Mas nesse caso aqui do capítulo 10, Paulo está mostrando isso.
Por que é que o judeu não recebe justificação? E ele vai dizer que um dos problemas está vinculado exatamente a isso. O meio que ele utiliza é o esforço próprio. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. O próprio Paulo, que chegou a se considerar irrepreensível aos olhos humanos, ele deu esse testemunho, né? Se pensar nos princípios ou nos preceitos da lei, eu fui considerado irrepreensível. Esse próprio Paulo, que se considerava irrepreensível aos olhos humanos, de acordo com os preceitos da lei, ele sabia muito bem que esse sentimento só era um sentimento que tinha a ver com o exterior, com aquilo que os homens podiam ver. Paulo sabia que diante de Deus, o que aos olhos de Deus, ele, por mais que se esforçasse, e aí nós estamos pensando no Paulo antes do encontro com Jesus, ele jamais conseguiu alcançar a justiça através do seu próprio esforço. Mas ele está mostrando que esse é um caminho, que esse é um meio, infelizmente esse foi o meio que os judeus utilizaram para buscar justificação, e é por isso que eles tropeçaram na pedra que é Jesus, é por isso que eles rejeitavam a boa notícia. Mas Paulo, a seguir, no verso 6, ele apresenta o outro meio que Deus providenciou para que as pessoas pudessem alcançar a justificação. E é interessante que, se no verso 5 ele faz uma citação de Moisés em Levítico, no verso 6 ele faz uma citação do Pentateuco também. Ele também utiliza-se de um escrito de Moisés do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 30, versículos de 11 a 14, para falar, para referir-se ao outro meio que está disponível aos seres humanos para alcançar a justificação, que é a justificação através da fé. Deuteronômio é o último livro de Moisés, o último livro do Pentateuco. É, na verdade, uma grande reflexão que Moisés faz já no final da sua vida, quando o povo está no limiar da terra prometida, está prestes a tomar posse da terra prometida, depois de 40 anos no deserto. É uma retomada que Moisés faz da história do seu povo, das vitórias, fracassos que eles tiveram, e um novo chamado ao povo para obedecer a Deus, para se comprometer com Ele, para viver de acordo com a sua orientação. É uma nova geração de pessoas que está ali no limiar da terra prometida, é uma nova geração de pessoas que vai se apropriar da promessa de Deus. E é interessante que nesse contexto, essa última fala de Moisés, quando ele diz, quando ele registra essas palavras que Paulo apresenta aqui para a gente, ele registra essas palavras quase que em tom profético. Nós assumimos que as Sagradas Escrituras, na condição de palavra de Deus, elas têm tanto sentido para o presente. Quando Deus fala a alguém especificamente, num determinado momento histórico, isso é inegável, há uma mensagem para essa pessoa que ouve, para essa comunidade que originalmente recebe a revelação, mas grande parte daquilo que Deus revelou lá no passado, no Antigo Testamento, é revelação que muitas vezes nós consideramos como revelação de duplo ou de triplo cumprimento. É revelação que muitas vezes Deus concede aqui como uma espécie de semente que, à medida que a história vai passando, essa revelação vai se tornando mais clara, essa revelação vai se concretizando cada vez mais. Então, o que parece é que nós temos aí, em Deuteronômio capítulo 30, versos de 11 a 14, uma palavra nesse sentido. Moisés dá uma palavra de ânimo para uma nova geração, mas essa palavra depois ela é relida e é reinterpretada pelo apóstolo Paulo muito tempo depois, como uma espécie de semente desse novo caminho que Deus, lá no Pentateuco mesmo, já havia providenciado também para que as pessoas pudessem alcançar a justificação. Olha como Paulo trata disso, capítulo 10 ainda, a partir do verso 5, verso 6. Verso 5 foi o primeiro que nós lemos, a justificação a partir do esforço humano. O homem que fizer estas coisas viverá por elas, uma citação de Levítico 18:5. Agora, do verso 6 por diante, a gente tem uma citação de Deuteronômio 30, de 11 a 14. Paulo diz o seguinte, a partir do verso 6. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Veja que o que a gente tem entre parênteses aí é uma reinterpretação que Paulo faz, é uma aplicação da mensagem, da revelação que Moisés recebe, que Moisés compartilha com o povo lá no limiar da terra prometida. Paulo relê as palavras de Moisés
e reinterpreta essas palavras agora como sendo palavras proféticas. O que Deus queria originalmente dizer para o povo lá atrás é que ele providenciaria um outro meio, uma outra maneira das pessoas alcançarem justificação diante dele. E aí Paulo começa a aplicar esse texto da Escritura a partir dessa interpretação que ele vai fazendo das palavras de Moisés. Então é isso. Quem descerá do abismo, isso mas a justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? Ele continua mencionando lá a fala de Moisés. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Então, observa que Paulo relê também o Pentateuco a partir da fala de Moisés e percebe que o mesmo Deus que havia dado a lei, que havia estabelecido a lei e que a havia estabelecido com o propósito de mostrar para o ser humano que ele por si só jamais poderia alcançar a justiça própria, esse mesmo Deus, no final do Pentateuco, ele chama a atenção ao povo, dizendo que você não vai precisar subir alto demais, nem vai precisar descer às profundezas, porque a palavra está junto de ti, a palavra está na tua boca, a palavra está no teu coração. E aí Paulo explica o que é que Moisés queria dizer com essas palavras, ou como é que essas palavras elas se aplicam a Jesus. Paulo vai dizer aquilo que Moisés disse ao povo lá atrás, é aquilo que nós pregamos. Moisés estava falando a respeito da palavra da fé. Mesmo que em Deuteronômio, em momento nenhum Moisés tenha falado de justificação por fé, Paulo relê a fala dele, relê os escritos de Moisés, e agora assume que o que Moisés, na verdade, queria dizer é exatamente aquilo que hoje no tempo dele, enquanto Paulo escreve, hoje que Cristo já se manifestou, que a justiça de Deus já é uma realidade histórica para todos nós, é aquilo que no tempo de Paulo, na época dele, já era compreendido, já era percebido. Por isso é que ele vai explicar, que ele vai dizer que essa promessa que Deus fez é a palavra de fé que pregamos. E aí ele vai dizer que palavra de fé é essa, que elemento extraordinário é esse que Moisés havia apontado de forma seminal lá em Deuteronômio, lá atrás. Paulo vai dizer, a palavra de fé que pregamos é essa, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Lembra que na fala, a palavra está na tua boca e está junto ao teu coração. Então, você não vai precisar subir alto, nem vai precisar descer as profundezas, porque Deus vai colocar a palavra na tua boca e no teu coração. O elemento que efetivamente vai dar a você a possibilidade de receber a justificação por fé, vai estar diretamente, estreitamente vinculado a uma escolha. Eu vou usar essa expressão, talvez não seja uma expressão muito feliz, mas a uma reação que você terá em relação à oferta graciosa que Deus faz. Paulo disse, quem é que vai subir aos céus para trazer o Cristo? Ou quem vai descer às profundezas para ressuscitá-lo de entre os mortos? Então, o trabalho de Deus era esse, enviar Jesus dos céus, fazer com que o verbo se tornasse carne, levantar Jesus de entre os mortos para, de uma vez por todas, colocá-lo na condição de nosso substituto legal e de único Cordeiro de Deus capaz de nos justificar. E uma vez que o trabalho difícil foi feito, que você não tem que subir aos céus e nem descer às profundezas, aí Paulo fala da responsabilidade que a pessoa tem. E qual é a responsabilidade que a pessoa tem? Paulo diz, a responsabilidade é dar ouvidos à palavra da fé. E aí ele diz, a palavra da fé que nós pregamos, a palavra da fé que nós anunciamos, ela está aí na tua boca, ela está aí no teu coração. E ela começa com a confissão. Saber se com a tua boca confessares a Jesus, Senhor. A coisa começa por aí. Paulo, em outras palavras, vai dizer que ninguém pode confessar Jesus, e João vai fazer esse tipo de afirmação também, quando ele trata de Cristo e dos falsos cristos que se levantam,
Os escritores do Novo Testamento eles vão fazer esse tipo de afirmação, que ninguém pode declarar Jesus na condição de Senhor se ele não fizer isso pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus, só o Espírito Santo pode converter alguém, só o Espírito Santo pode transformar alguém, só o Espírito Santo pode regenerar alguém, só o Espírito Santo pode levar alguém a se tornar de fato objeto dessa manifestação graciosa da parte de Deus, no sentido de poder recebê-la, de poder reagir favoravelmente a essa graça e de poder dizer sim a ela. Paulo está dizendo, se com a tua boca confessares a Jesus Senhor, se com a tua boca você disser Jesus é o Senhor, isso é um sinal de que você foi alcançado pela graça de Deus, é um sinal de que o Espírito Santo convenceu você do seu pecado, convenceu você do seu castigo e convenceu você da justiça de Cristo, e que você só pode ser justificado diante de Deus por causa da fé em Cristo Jesus, a saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E aí Paulo diz, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Quando você crê, quando você interiormente assume que aquilo que Deus ofertou gratuitamente para você, você não precisa subir aos céus nem descer às profundezas para alcançar isso, Deus graciosamente trouxe isso até você e oferece isso até você a partir da palavra da pregação, a partir do evangelho, da boa notícia de que Jesus é o Salvador. Paulo disse, se com a tua boca você confessa isso, e se o fruto da sua confissão é reflexo de um coração que realmente creu, Paulo diz, você é justificado. Com o coração a gente crê para ser justificado. E aí Paulo diz, e com a boca você acredita para a salvação, ou você confessa, ou você professa Jesus para a salvação. Então esse confessar Jesus como Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, é nada mais, nada menos que reconhecer que Jesus é o meio, o único meio legítimo que Deus providenciou para que eu, você ou qualquer outra pessoa pudesse alcançar a justificação diante de Deus. Quando nós cremos, a Bíblia diz que Abraão creu e porque ele creu ele foi justificado. Quando nós cremos, nós somos justificados. Ser justificado diante de Deus significa dizer que Deus aplica a justiça de Cristo a nós e uma vez crendo, Deus passa a nos considerar como justos e justas diante dele. Então, com o coração se crê para a justiça. Quando eu creio que Jesus realmente é aquele que me justifica, eu sou justificado. Quando eu confesso isso, quando eu professo aquilo que o meu coração crê, então a salvação se torna uma realidade na minha vida. E aí Paulo ele vai encerrar essa lógica, esse raciocínio, e lembra que ele está falando aí dos dois meios, ou dos dois mecanismos para se tentar alcançar a justiça diante de Deus. Um deles é a lei, você vai cumprir a lei e vai viver por ela. O outro é aquele que ele citou a partir de Deuteronômio, é aquele que Deus oferece. Você não tem que subir aos céus nem descer às profundezas. Deus manda dos céus Jesus, Deus levanta Jesus das profundezas e o ressuscita de entre os mortos e faz com que essa boa nova, essa boa notícia seja apresentada a você. O que é que você tem que fazer quando é exposto a essa boa nova, a essa boa notícia? Paulo diz, o que você tem que fazer é crer no seu coração, é assumir que realmente Jesus é o caminho, o único caminho que te justifica diante de Deus e é confessá-lo com a sua boca como Senhor. E aí Paulo vai encerrar esse primeiro bloco ele encerra aqui no versículo 13, dizendo o seguinte, no verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui nós temos algumas questões importantes. Primeiro, essa boa nova da parte de Deus, ou esse novo caminho que Deus providencia para a justificação, que é a fé em Cristo Jesus. Esse é um caminho que todos, absolutamente todos, têm possibilidade de adentrar. Paulo vai incluir todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que receber, todo aquele que acreditar, todo aquele que assumir isso como verdade para a sua vida, vai estar numa condição de segurança. Não corre o risco de tropeçar na pedra de tropeço e nem de se escandalizar na pedra
de escândalo. Então Jesus, que para judeu é pedra de tropeço e pedra de escândalo, ele é refúgio e fortaleza para todo aquele que crê. E no versículo 12, Paulo faz questão de reforçar o que ele quer dizer com todo aquele que crê. Ele diz, quando eu assumo que todo aquele que crê não será confundido, ele diz no verso 12, eu estou me referindo a judeus e grego e a todas as pessoas, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele termina sua fala no versículo 13 com a citação de Joel, capítulo 2, versículo 32, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O contexto de Joel é um contexto de juízo, de aflição, mas ao mesmo tempo um contexto de promessa para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor. Então, se a gente... Eu vou parar por aqui hoje, a minha leitura, meu tempo praticamente já se esgotou, mas vou terminar minha fala, a minha reflexão com vocês aqui, nesse versículo 13. O pastor, na próxima semana, deve retomar todo esse capítulo para conversar com vocês, ou deve seguir daqui por diante. O que eu quis, na verdade, compartilhar com vocês era exatamente isso, é mostrar que a preocupação que Paulo tinha em relação a esse paradoxo, um povo escolhido que não é salvo, um povo que estava perdido e que agora alcança a salvação, como é que se explica isso? Paulo entendeu isso com maior clareza. Isso se explica a partir do fato de que Deus é soberano, de que Deus é misericordioso, de que Deus é gracioso, de que a boa nova ela é apresentada a todos indistintamente e de que todas as pessoas, indistintamente, elas precisam, de alguma forma, reagir em relação a essa boa nova, a essa boa notícia. Como essas pessoas vão reagir a isso, vai de pessoa para pessoa, e aí Paulo vai dizer, é por isso que judeus se perderam na caminhada. Eles reagiram de forma equivocada em relação à oferta que Deus fez a eles. É por isso que gentios alcançaram a salvação. Eles reagiram de forma positiva em relação à boa nova, à boa notícia que Deus ofereceu para eles através de Cristo Jesus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu espero que Deus em Cristo Jesus, de fato, nos ajude a valorizar cada vez mais essa oferta graciosa que Deus nos faz, que é a pessoa de Jesus. Espero que, a partir dessa nossa fala, tenha ficado um pouco mais claro a importância de nós assumirmos de uma vez por todas que o único caminho que pode nos justificar, que pode nos tornar aceitáveis diante de Deus é o Senhor Jesus. Mas eu espero que, ao mesmo tempo, a leitura e a conversa que nós tivemos até aqui possam ter ajudado você a perceber com maior clareza que, mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus sendo misericordioso e gracioso, e mesmo que Ele tenha trazido Cristo dos céus e ressuscitado o Senhor e ordenado que essa boa notícia fosse anunciada, Ele nos responsabiliza. Nós somos expostos a essa oferta graciosa de Deus e nós precisamos reagir de forma adequada a ela. Você que me ouve, eu te faço uma pergunta agora. Como é que você tem reagido em relação a essa oferta graciosa que Deus lhe fez? Eu espero que você tenha reagido positivamente, que você tenha crido no seu coração e tenha confessado com a sua boca, porque a promessa de Jesus para você é que você estará num lugar seguro, estará num lugar de refúgio, é que você não será confundido. Se alguém me ouve e ainda não creu em Jesus, e ainda não tomou uma posição por Jesus, eu quero desafiar você a fazer isso nessa hora. Creia no Senhor Jesus. Pare de buscar justificação, pare de buscar justiça através do seu esforço próprio. Creia na oferta que Deus fez, que é o Senhor Jesus. Tome Jesus como seu Senhor, confesse-o nessa condição, creia no seu coração que Ele pode justificar você. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, é promessa das Escrituras. Ele nos purifica de todo o pecado. Eu quero terminar pedindo a Deus que te ajude, que te abençoe, que nos ajude, que nos abençoe nessa caminhada e que realmente aquilo que nós ouvimos hoje possa de alguma maneira servir para a edificação de nossas vidas. Querido Deus, eu quero louvar o teu nome, Senhor, pelo amor, cuidado, bondade e misericórdia que até aqui o Senhor manifestou a nós. Que os meus irmãos e irmãs que agora me acompanham, que eles sejam auxiliados, que eles sejam ajudados poderosamente. Que aqueles que porventura haverão de acessar esse material e ouvir essas palavras, que também eles sejam edificados.
Que teu nome, Deus, nas nossas vidas e através delas seja glorificado. Nós te bendizemos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos, de uma forma muito particular, muito especial. E o meu desejo é que breve, muito em breve, nós possamos estar juntos aí na nossa comunidade, louvando e bendizendo a mão do Senhor.